Iniciando mais um bloco de aula e tratando do direito das obrigações, vamos falar agora da transmissão das obrigações. Isso porque é perfeitamente possível que alguém esteja numa posição de credor ou numa posição de devedor e transfira essa posição para uma outra pessoa. Quando ocorre essa transmissão, essa transferência da sua posição na relação obrigacional, ocorre aquilo que nós chamamos de transmissão das obrigações. Então, quando ocorre a posição de credor, quando é a posição de credor que é transferida na relação obrigacional, nós dizemos então que ocorre a chamada cessão de crédito. Ou seja, é eu que sou credor de determinada pessoa e digo a essa pessoa, olha, a partir de agora você vai pagar esse valor não mais para mim, Ismael, você vai pagar para essa outra pessoa aqui que eu estou indicando para você, tá? Então, na cessão de crédito regulada no artigo 286 a 298 do Código Civil, nós temos um negócio jurídico bilateral por meio do qual o credor transfere os seus direitos a uma outra pessoa na relação obrigacional. O inverso, quando é o devedor que transfere a sua posição, é chamado de assunção de dívida ou cessão de débito, com previsão nos artigos 299 a 303 do Código Civil. Aqui nós temos aquela situação em que eu, que sou devedor com relação a um credor, digo a esse credor, olha, quem vai pagar esse valor que eu devo a você não é mais eu, é determinada outra pessoa que irá efetuar o pagamento. Então, aqui eu transfiro a minha posição de devedor a uma outra pessoa, obviamente com a anuência do credor. A assunção de dívida ou cessão de débito, ela ocorre muito nos casos de imóveis que são financiados e o financiamento está em curso, querendo o devedor do financiamento, o devedor fiduciário, passar o financiamento para uma outra pessoa. Esse repasse do financiamento, tecnicamente, é para ele ocorrer através de assunção de dívida ou cessão de débito. Aí aqui deve haver a participação da instituição financeira, do banco, para concordar se pode ou não a posição de devedor sair de determinada pessoa e passar a uma outra pessoa. Normalmente, para isso, os bancos eles fazem uma análise de crédito da pessoa que seria o novo devedor, para verificar se aquela pessoa possui idoneidade financeira, condições financeiras de arcar com o pagamento da dívida. Só que, normalmente, por depender dessa análise do banco, quase sempre esse repasse de financiamento, é feito através de contrato de gaveta. Ou seja, é feito através de um contrato por meio do qual a pessoa que vai ali adquirir o imóvel, que vai ficar na posse do imóvel, assume a obrigação de pagar o financiamento no nome da pessoa que aparece como devedor fiduciário perante o banco, tá? Esse tipo de operação, hoje, ele não é considerado de todo errado. E a posição que o judiciário vem adotando com relação a isso é no sentido de reconhecer validade a esse tipo de contrato, todavia condicionando os efeitos desse contrato particular de gaveta apenas entre as partes. Então, se
a nova pessoa, o novo titular do imóvel, ele atrasar as parcelas de financiamento do imóvel, o banco, perfeitamente dentro do exercício regular do direito, irá negativar o devedor em cujo nome o imóvel aparece, irá iniciar o procedimento de consolidação de propriedade, notificando para purgação da mora e, se for o caso, já levando a cabo leilões, tudo mais, tá? Isso porque o banco não conhece essa outra pessoa que agora estaria na titularidade do imóvel. Para todos os efeitos, o imóvel pertence àquele em cujo nome o bem se encontra registrado nos contratos, nos documentos firmados com o banco, ok? Então, é possível a transferência da posição de credor e de devedor a uma outra pessoa na relação obrigacional, transferindo assim a obrigação, transferindo assim para uma a possibilidade de recebimento e para outra a possibilidade de pagamento perante um terceiro. Na sequência, nós temos ainda que tratar da extinção das obrigações. Como que as obrigações elas são extintas, tá? Como que elas são extintas? As obrigações elas são extintas pelo pagamento, tá? São extintas ainda por consignação em pagamento, pelo pagamento com subrogação, pela imputação do pagamento, pela dação em pagamento, pela novação, pela compensação, pela confusão e pela remissão de dívidas. Todas essas são hipóteses de extinção das obrigações. Vamos então analisar cada uma delas. De acordo com os artigos 304 a 333, o pagamento é a hipótese de extinção das obrigações em geral. Então, esse pagamento ele vai ocorrer de acordo com os termos e com os prazos ajustados no contrato, extinguindo assim, portanto, a obrigação. Se havia para o comprador a obrigação de pagar um saldo devedor de R$150 mil, uma vez efetuado o pagamento, a obrigação ela está extinta. A consignação em pagamento é uma outra modalidade de extinção das obrigações. Mas o que vem a ser a consignação em pagamento? A consignação nada mais é do que o depósito da prestação em juízo, ou seja, quando você não sabe para quem que você tem que pagar, por exemplo, a pessoa para quem você deve faleceu e você não sabe quantos filhos aquela pessoa tem, para que você não incorra num pagamento equivocado com a possibilidade de vir a ser acionado judicialmente pelos demais herdeiros, você vai e deposita em juízo. Ou quando o seu credor se recusa a receber a prestação no tempo, no lugar e da forma que foi combinado no contrato. Você vai e deposita em juízo. Para isso precisa-se fazer uma ação chamada ação de consignação em pagamento. E aí o valor da prestação vai ficar depositada em juízo com a possibilidade de ser levantado pelo devedor após o chamamento da justiça. A consignação em pagamento tem previsão nos artigos 334 a 345 do Código Civil. Temos ainda a possibilidade de extinção das obrigações pelo pagamento com subrogação. Ou seja, é quando uma pessoa ou uma coisa ela é substituída no lugar de outra. Por exemplo, a gente viu aqui, por exemplo, que as hipóteses de transmissão das obrigações, elas são um exemplo de extinção das obrigações por subrogação.
nós temos a substituição de um devedor por um outro devedor. Então, se eu sou o devedor e vou transmitir essa minha posição para uma outra pessoa, a subrogação dessa pessoa no meu lugar, subrogar é substituir, a subrogação dessa pessoa em meu lugar extingue a obrigação com relação a mim, havendo então, a partir daí, um vínculo obrigacional entre o terceiro e o credor, tá? A previsão do pagamento com subrogação está lá nos artigos 346 e 351. Se a subrogação é de pessoa, se é a pessoa que é substituída na relação jurídica, nós dizemos então que a subrogação ela é pessoal. Se a substituição é de bem, nós dizemos então que há aqui a subrogação real. Nós temos ainda a chamada imputação do pagamento. A imputação do pagamento, ela prevista no artigo 352 a 355 do Código Civil, consiste na indicação ou determinação da dívida a ser quitada, quando uma pessoa se encontra obrigada por dois ou mais débitos da mesma natureza a um só credor, e ela efetuou o pagamento não suficiente para saldar todas elas. Ou seja, imagine aquela situação que o devedor ele tem uma pendência condominial junto ao condomínio, ele está devendo os meses de janeiro a junho de 2020. Ele vai então indicar qual é o mês que ele vai pagar. Ele vai lá e vai fazer um pagamento. Olha, então coloque aqui esse meu pagamento no mês pro mês de janeiro. Isso é imputação de pagamento. É uma forma também de extinguir a obrigação. No caso, a obrigação ela não vai ser extinta no todo, porque ainda vai restar o saldo remanescente. Uma outra hipótese de extinção das obrigações é a dação em pagamento. Prevista no artigo 356 a 359, a dação em pagamento nada mais é do que um acordo que é feito entre credor e devedor, por meio do qual o devedor concorda em receber uma prestação diversa daquela que foi combinada. Então, eu devo 150 mil reais a determinada pessoa. Eu concordo, eu proponho a pessoa então, já que eu não disponho no momento do valor, que ela aceite como pagamento um imóvel nesse valor, um carro nesse valor. Ocorre aqui, portanto, então, a dação em pagamento. É uma das formas de extinção das obrigações. Nós temos ainda a chamada novação. A novação, ela consiste na criação de uma nova obrigação para extinguir uma anterior. É a substituição de uma dívida por uma outra, sendo que a mais recente extingue a primeira. No exemplo ainda aqui da taxa condominial, a pessoa está devendo o condomínio, vamos botar aqui, nós estamos em outubro de 2020, a pessoa está devendo o condomínio de janeiro a outubro de janeiro a outubro de 2020. A pessoa vai perante a administração e faz um acordo, firma um termo de confissão de dívida. Essa dívida toda, referente a todos esses meses, passará a ser paga parceladamente a partir do mês de novembro de 2020, até então que todas as parcelas sejam implementadas e o débito todo seja resolvido. Então, aqui, esse termo de confissão de dívida que é feito pela administração do condomínio, ele extingue a dívida anterior. Essa aqui é a novação. É uma das formas de extinção das obrigações. Ainda como forma de extinção das obrigações, nós temos a compensação, prevista nos artigos 368 a 380 do Código Civil. Aqui na compensação,
o que nós temos é uma situação em que credor e devedor ocupam a posição uma posição na qual a ambos é permitido o direito de cobrar um do outro uma determinada prestação, de modo que as prestações elas são equivalentes e, por conta disso, elas acabam se anulando. Em outras palavras, eles são credor e devedor ao mesmo tempo um do outro. Imaginemos então que determinada pessoa deve a mim, por conta da prestação de serviços advocatícios, vamos dizer 15 mil reais. E essa pessoa seja um corretor de imóveis e, por conta de uma transação que o corretor de imóveis intermediou para mim, eu devo a ele também 15 mil reais a título de comissão. No caso, nós somos credor e devedor um do outro. Pode ocorrer aqui a extinção das obrigações pela compensação, tá? Ou seja, o crédito e débito um do outro acabam se compensando. A confusão prevista nos artigos 381 a 384, ela ocorre quando se tem na mesma pessoa a posição de credor e devedor, quando a mesma pessoa é credor e devedor na relação obrigacional. Exemplo disso, imagine que um pai tenha emprestado um determinado valor ao filho, valor considerável, 100 mil reais. Esse pai falecendo deixou apenas esse filho como herdeiro. O herdeiro, obviamente, ocupa todos os direitos de cobrar os créditos devidos ao pai. Como ele deve ao pai 100 mil e ele passa a ter o direito de cobrar do devedor 100 mil, nesse caso nós temos a figura de credor e devedor na mesma pessoa. Isso aqui é a confusão, o que gera a extinção da obrigação. Então, todas as vezes que houver qualquer cenário, aquisição de empresas, sucessão em que acaba se concentrando na mesma pessoa a posição, a figura de credor e devedor, nós temos aqui a extinção das obrigações pela confusão. A remissão, remir, aqui com previsão nos artigos 385 a 388, nada mais é do que perdoar a dívida. O credor, ele simplesmente perdoa a dívida, exonerando aqui o devedor do cumprimento da obrigação, gerando com isso a extinção da dívida. São essas então, senhores, as formas de extinção das obrigações: o pagamento, a consignação em pagamento, a subrogação, a imputação de pagamento, a dação, a novação, a compensação, a confusão e a remissão das dívidas. Dessas maneiras aqui é que as obrigações elas são regularmente extintas. E se as obrigações não forem cumpridas? E se houver o não cumprimento ou, tecnicamente, o inadimplemento das obrigações? De acordo com a regra do artigo 389 do Código Civil, o não cumprimento das obrigações implica na responsabilidade do devedor por perdas e danos, já que o credor certamente se prepara para o cumprimento da obrigação de acordo com os termos em que a obrigação é ajustada de ser cumprida. Portanto, se a obrigação não é cumprida, é possível que isso cause danos, cause perdas ao credor,
que pode muito bem, desde que comprovado as perdas e danos que teve, pedir a responsabilização do devedor pelas perdas e danos. Ressaltando que aqui, não havendo cumprimento das obrigações, como já disse, é o patrimônio do devedor que responde pelas obrigações. Agora, existem situações que, apesar de a obrigação não ser cumprida no tempo, no lugar, da forma em que pactuada, é possível que ainda assim o devedor ele fique isento das cominações que são previstas ao descumprimento das obrigações. São aqui as chamadas excludentes de responsabilidade, que estão previstas no artigo 393 do Código Civil. É aqui no caso o caso fortuito e a força maior, ou a cláusula expressa de não responsabilização. Quer ver um exemplo disso aqui? Os contratos de imóveis firmados na planta, eles devem vir com o prazo certo, especificado para a entrega do imóvel, mas eles já vêm aqui com uma cláusula de que há uma tolerância de 180 dias, período no qual o prazo de entrega pode ser prorrogado. Essa prorrogação, essa cláusula expressa aqui de não responsabilização, ela já abrange as hipóteses de caso fortuito e força maior, ou seja, se ocorrer qualquer hipótese como problema na construção civil, greve, falta de material, dificuldade com o fornecedor, todas essas hipóteses aqui elas já abrangem a possibilidade de o devedor não ser responsabilizado face ao não cumprimento pontual de sua obrigação. Tá? E aí aqui nós temos o chamado inadimplemento voluntário absoluto e o inadimplemento voluntário relativo. No inadimplemento voluntário absoluto, nós temos uma situação em que a obrigação não foi cumprida, total ou parcialmente, e nem vai ser. Não poderá ser cumprida. Imagine aqui, por exemplo, uma construtora que começa a construir um determinado empreendimento e simplesmente depois a construtora some, decreta falência, enfim, a obrigação de entregar o imóvel, como a gente viu na obrigação de dar coisa certa, ela não será cumprida, tá? Aqui nós temos um inadimplemento voluntário absoluto. Agora, se a construtora apenas atrasou alguns meses a entrega, ou seja, a obrigação não foi cumprida no tempo que foi combinado, há aqui a possibilidade de a prestação ainda servir ao credor, que nesse caso vai optar pelo que esse descumprimento vire aí uma sanção pecuniária. Então, o inadimplemento voluntário relativo, ele incide principalmente na hipótese em que a obrigação não é paga no tempo que é combinado, no lugar e na forma. Se você atrasa aí a sua fatura do cartão de crédito, não quer dizer que ali você já vai ser demandado judicialmente e tudo mais. Vai incidir na espécie juros, mora, tudo mais. Isso porque há a possibilidade ainda de a prestação ser aproveitada em favor do credor. Então, se você cumpre com a obrigação, pagando os encargos que são correspondentes ao descumprimento da obrigação, aqui a obrigação perfeitamente é aproveitável ao credor, que no caso do cartão de crédito seria a instituição financeira ou o banco. Nesse cenário do descumprimento das obrigações é que incide a chamada mora. A previsão é no artigo 394 a 401 do Código Civil e ela ocorre quando o devedor ele não cumpre por sua culpa ou de uma maneira injusta, o credor ele não aceita o cumprimento da obrigação no tempo, lugar e forma estipulado
em lei ou estipulado no contrato. Então, nós temos aqui a mora, falamos em mora. A mora é configurada quando o devedor não cumpre com a obrigação no tempo, no lugar e na forma em que foi combinado, ou quando o credor ele não aceita o pagamento, não aceita o cumprimento da obrigação no tempo, no lugar e na forma que foi combinado. Foi combinado que seria entregue, a obrigação era que fosse entregue um veículo. E aí, agora o credor ele não aceita o veículo, ele não quer aceitar o veículo. Obviamente que a gente tem que ressalvar a condição em que o veículo se encontrava quando a obrigação foi pactuada e a condição que o veículo, nesse nosso exemplo, se encontra aqui na hipótese em que ele está sendo ofertado a entrega como cumprimento da obrigação. Mas, se o credor ele injustamente se recusa a receber a obrigação, a aceitar o cumprimento da obrigação no tempo, no lugar e na forma em que foi estipulado em lei ou no contrato, aqui há a mora, está configurada a mora. A mora é um estado de descumprimento contratual, a mora é um estado de descumprimento da obrigação. E aí, nesse cenário de mora, como eu já disse, nós temos aqui as chamadas perdas e danos, reguladas nos artigos 402 a 405 do Código Civil. E perda e dano nada mais é do que o prejuízo que é suportado pelo credor por conta do não cumprimento da obrigação. Aqui a perda e dano, ela corresponde àquilo que o credor ele perdeu, aquilo que saiu do bolso dele, entendeu? E aquilo que ele deixou de lucrar. Por exemplo, aquilo que ele deixou de lucrar é chamado de lucro cessante. Nos contratos de compra e venda de imóveis na planta, em que há um prazo ali estabelecido, quando não ocorre aqui a especificação de uma multa, de um valor a ser cobrado pelo atraso na entrega do imóvel, ocorre aqui a incidência do lucro cessante, ou seja, o valor que o credor, no caso o comprador do imóvel, receberia se estivesse, por exemplo, colocando o imóvel para locação. Então, aqui nas perdas e danos, na hipótese de não cumprimento das obrigações, nós temos a abrangência daquilo que o credor perdeu, aquilo que saiu do bolso dele como dano emergente e aquilo que ele deixou de lucrar, aquilo que deixou de entrar no bolso dele como lucro cessante, tá? E aí, nessa hipótese, nós temos os juros legais, tá? Que os juros legais eles se subdividem em compensatórios e em moratórios. Os compensatórios são aqueles que são aplicados para remunerar um capital que é colocado à disposição de determinada pessoa. Quando você vai no banco, empresta um dinheiro, quando você compra um imóvel financiado que é colocado um capital à sua disposição, esse capital ele vai ser remunerado com juros altíssimos, por sinal. Você vai pagar 2, 3 vezes o valor do dinheiro que você tomou emprestado. Mas esse juro é chamado compensatório. Aqueles juros que incidem quando você atrasa a fatura do cartão de crédito, quando não cumpre com determinado pagamento no prazo, é o chamado juros moratórios, tá? Incide na hipótese de descumprimento da obrigação. Esses juros eles podem ser estabelecidos no contrato ou eles podem ser estabelecidos na lei, tá? Por exemplo, o atraso no pagamento de taxa condominial, salvo engano, ele implica em multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês. Isso tem previsão expressa aqui no Código Civil, na parte que trata dos condomínios. Por fim, na hipótese de descumprimento, nós temos a chamada cláusula penal ou multa contratual. Ou seja, é aquela obrigação acessória que é colocada no contrato
para evitar que haja o descumprimento da obrigação ou para evitar que haja o retardamento do cumprimento da obrigação. Então é o seguinte, a parte que der causa ao desfazimento do contrato vai arcar com uma multa de 10, 20% do valor do contrato. A parte que atrasar o pagamento, havendo atraso no pagamento, incide multa de tantos por cento, 10%, 5%, 20%, mais juros. Essa multa contratual é chamada de cláusula penal e se destina a evitar que haja o descumprimento total ou parcial da obrigação. Ok? Então, aqui nós encerramos a parte das obrigações. Note que nós passamos de coisas básicas como capacidade civil e agora já estamos falando de obrigações, vínculo obrigacional, falamos de negócio jurídico, como que inicia, como que configura, tudo mais. E na próxima sequência de aulas a gente vai estar falando dos contratos em geral, ok?